Oi, gente, tudo bom? Sou o professor Ed, estamos aqui para mais uma aula e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os primeiros grupos humanos. Há quanto tempo os seres humanos vivem na Terra? Essa aula foi feita para te ajudar a desenvolver os seus conhecimentos, para acompanhar as próximas etapas que tem muita história pela frente. Meu objetivo nesse momento é fazer você perceber a necessidade dos estudos arqueológicos sobre o passado da espécie humana. Tem muita coisa desse passado que explica a sociedade dos dias atuais. E é por isso que a gente vai buscar aprender mais a respeito dela. Para o estudo da pré-história é importante a contribuição de outras áreas do conhecimento. Um exemplo é a geografia, que nos ajuda na compreensão das questões climáticas da Terra. E também a antropologia, que estuda a organização social dos grupos humanos. Arqueólogos e paleontólogos são pesquisadores que trabalham procurando os vestígios, ou seja, informações para análise dos grupos humanos da pré-história. Os arqueólogos realizam escavações em busca de vestígios que comprovem a existência de seres humanos no passado, e a concentração desses vestígios determina a existência de um sítio arqueológico. Os paleontólogos não estudam apenas fósseis de seres humanos, ele também estuda os fósseis de animais e também de vegetais. Mas e agora? Como é possível saber a idade de um vestígio? Bom, para trabalhar essas questões, paleontólogos e arqueólogos utilizam técnicas especiais que conseguem determinar datas para esses vestígios. Há exemplo de fósseis que são restos de seres vivos que ficaram preservados em algum tipo de material, como pedra ou gelo. Nessa imagem, podemos observar um fóssil de dinossauro. Os estudos dos paleontólogos e arqueólogos consideram que os dinossauros foram extintos cerca de 65 milhões de anos antes do surgimento dos seres humanos. Mais uma pergunta, né? Há quanto tempo os seres humanos vivem no planeta Terra? Bom, pesquisas arqueológicas demonstram que os fósseis mais antigos encontrados com semelhanças de pessoas humanas foram encontradas na África, mais especificamente na África do Sul, na Etiópia, na Tanzânia e no Quênia. Em seus estudos, eles fizeram um mapeamento mostrando como era a movimentação de algumas espécies. De acordo com a arqueologia, podemos dizer que a humanidade surgiu na África entre 300 mil, 200 mil anos e a partir daí migraram-se para a Europa e também para a Ásia. Esse grupo formado por Homo sapiens tinha uma criatividade brilhante e uma característica muito, mas muito relevante. Essa capacidade se manifestou na produção de utensílios e também de representações, como as artísticas, que tinham uma função místico-religiosa. Bom, a pré-história era dividida em dois períodos. O paleolítico, que é chamado o período da pedra lascada, e os neolíticos, que é considerado o período da pedra polida. No período paleolítico, os grupos eram pequenos, eram formados por aproximadamente 20 pessoas por família e tinham uma característica nômade. Eles eram caçadores e coletores, ainda não haviam dominado a agricultura e nem tinham moradias fixas. Esses grupos eles não dominavam a produção de alimentos e por isso frequentemente eles estavam mudando em busca de caça e também de coleta. Eles não tinham o domínio da produção agrícola, conforme eu acabei de explicar, e isso justifica o termo nomadismo para os povos paleolíticos. Também não fazia sentido para os caras terem nenhum pedaço dessa terra, porque para ele a terra só era interessante enquanto tivesse fauna e flora que servisse de alimentação para esses grupos. Bom, esses povos eles estavam à mercê das condições climáticas, eles não acumulavam nada, e se por acaso tivesse algum tipo de escassez, simplesmente morreriam de fome. As mulheres no período paleolítico, elas tinham suas funções. Elas trabalhavam na coleta de nozes, de frutos silvestres e fazia tudo isso em função do grupo. Demorou muito tempo para que os humanos dominassem o fogo por meio de uma técnica, como no caso a fricção de duas pedras ou dois gravetos de madeira. Mas quando esses caras conseguiram o domínio do fogo, muita coisa mudou. E essa dominação do fogo ficou intitulada na história da humanidade como a domesticação do fogo. No fim do período paleolítico, a humanidade já tinha um monte de habilidades. Eles já conseguiam produzir anzóis, arpões, arcos, flechas.
O uso do arco e flecha, por exemplo, ajudou demais na forma que eles caçavam até então. Além de permitir a captura à distância, com a projeção das flechas, permitiu que grandes animais fossem capturados. E tudo isso resultou na melhoria da alimentação do grupo, fator importantíssimo. Bom, ainda nesse período, os seres humanos começaram a dominar a linguagem. E com isso criou-se a possibilidade de transmitir conhecimentos para as sociedades posteriores. E aí, depois de dominar toda a linguagem, dá para conversar e as pessoas conseguirem entender, começou-se a criar os mitos da criação. Para essa galera aí, fenômenos naturais como os ventos, a chuva, a tempestade, o ar, eram dotados de espíritos que precisavam ser reverenciados. Bom, agora é a hora de falar sobre migrações. Os paleolíticos, eles mudavam direto, né? Toda hora os caras estavam em um lugar diferente, eram exímios viajantes. Um dos principais motivos para esses deslocamentos era buscar alimentos em outras regiões mais quentes, com outro tipo de clima, e também que fosse mais adequado à sua sobrevivência. Bom, essas migrações ocorreram em torno de 90 mil anos, e elas foram responsáveis pela ocupação de diversas regiões do planeta. Começa a se explicar como que as pessoas conseguiram ocupar o mundo da maneira que nós conhecemos nos dias de hoje. Portanto, chegaram nos mais diversos locais do globo. Há aproximadamente 2.000 anos, uma descoberta muito importante mudou o rumo dessa história toda que a gente está contando até aqui, que é a sedentarização dos povos. E é muito louco, porque a gente vai trabalhar uma passagem, né? Dos povos paleolíticos para os povos neolíticos, sedentários e com residência fixa. E tudo isso só vai ser possível por conta da prática da agricultura. A agricultura é uma prática de plantar e cultivar alimentos, mas quando você planta e cultiva alimentos, você praticamente garante a sua sobrevivência, certo? Isso é muito importante para as pessoas poderem viver no mesmo local. Se você planta a sua comida, você mora do lado da sua comida. Eu acredito que muita gente goste muito de viver perto de um supermercado, de uma padaria, né? Porque fica mais fácil de você conseguir comprar o seu alimento. Nessa época, era muito conveniente que as pessoas vivessem perto das suas plantações, que eram chamadas de plantações de subsistência, que era justamente para sobreviver, né? Ainda a gente não está tratando da parte comercial da agricultura. Bom, a partir de agora, todo esse movimento de transformação, que a gente já começou a estudar desde os povos paleolíticos, vão promover algo que na história ficou conhecido como Revolução Neolítica. As fontes arqueológicas mais antigas estão localizadas na atual Síria, em um sítio chamado Abu Hureyra. Nessa região viveram os natufianos, que passaram a produzir trigo e cevada. E com a prática da agricultura, a vida das pessoas, começou a mudar. E a principal mudança foi a possibilidade das pessoas agora poderem finalmente viver num lugar fixo. E essas mudanças, para ficar bem claro, elas acontecem a partir do momento que as pessoas começam a produzir o seu alimento. E essa melhoria na alimentação é importante porque ela aumenta a longevidade da vida. Ela também possibilita acumular alimentos e, por sua vez, ela possibilita o acúmulo de bens. Durante o período neolítico, a humanidade descobriu algumas pedras. Ela descobriu algumas pedras que continham metais, como o cobre, possibilitando a construção de ferramentas mais sofisticadas. Esse tipo de ferramenta, e assim como as armas, eram mais resistentes e também mais eficientes do que aquelas que eram produzidas de pedra e também de madeira. Passado algum tempo, esses caras que eram bem curiosos e bem inteligentes, eles descobriram uma coisa fantástica. Juntando cobre e estanho, eles produziam o bronze, um material bem mais resistente que o cobre. Bom, outra característica muito importante dos neolíticos é que eles passaram a manipular a paisagem natural, modificar o espaço da natureza para que isso se adeque às suas necessidades específicas. E é bem nesse período de transformações tão radicais que os seres humanos começam a dominar também os animais, num processo chamado de domestificação. Deixar os bichinhos bacanas, mansinhos, sem você ter que caçar eles. Saca? Ao invés de você caçar um búfalo para comer, você cria um boi. Porque aí o boi ele não vai reagir quando você tentar matar ele para comer a carne dele. Você entende? Ele é domesticado, ele vai morrer quietinho e vai servir para você como alimento. E a vaca vai te ceder o leite e o cachorro vai ser o seu melhor amigo e te ajudar para caçar outros animais.
Cães, vacas, cabras, ovelhas, porcos, esses animais fizeram parte dos primeiros grupos de animais que foram domesticados. Além de tudo isso, alguns animais passam a ser utilizados como transporte de carga, né? Ficou mais leve o trabalho. Com a ajuda dos cachorros, dos cães, foi fácil domar então outros tipos de animais. E criando esses animais, ficou mais fácil obter a carne e o leite. Bom, tá melhorando a parte nutricional da vida desses povos da antiguidade. Mas além de tudo isso, a galera precisava de sal, que era um produto básico, mas fundamental na alimentação dos humanos e também dos animais. Em todos os continentes, a partir do cultivo das plantações, os seres humanos começaram a procurar sal para sua alimentação. Porque quando os seres humanos não encontravam o sal, era impossível criar os animais. E é por isso que era importante ter contato com outros grupos, porque é a partir do sal, dessa busca pelo sal, que vai começar o sistema comercial. E aí, voltando um pouquinho da realidade dos neolíticos, né, que eles tinham essa necessidade de se fixar, também é um período que a gente vai ter muitas inovações na vida prática das famílias daquela época. Essa galera passa a produzir muitos utensílios, a exemplo da cerâmica. Vasos e potes de cerâmicas, eles ajudavam no armazenamento da água, de cereais, das sementes, produtos que seriam usados no plantio. Os recipientes também permitiam a manipulação e o cozimento de alimentos. E aí, claro, isso resultou o quê? Na diversidade do preparo de alimentos. A comida está ficando melhor, mais gostosa, cozida. Isso, inclusive, vai mexer com o canino dos povos que viviam naquela época. Bom, com o alimento regular, você comendo com regularidade, com mais proteína, com mais vitaminas, você melhora a qualidade de vida dos grupos humanos e logo as pessoas passam a viver mais. Todo esse processo de melhoria na condição de vida das pessoas gerou o aumento populacional e contribuiu para que os agrupamentos humanos se tornassem ainda maiores. E isso, claro, levou progressivamente à necessidade de mais alimentos. Os agrupamentos que se fixaram em terras mais férteis, geralmente às margens dos rios, foram as que mais se desenvolveram. Nesses locais surgiram as primeiras cidades históricas. Bom, os grupos não precisavam mais mudar de lugar constantemente, então eles puderam construir suas habitações. Com todas essas mudanças, os agrupamentos humanos se tornaram em sociedades compostas de muitos integrantes e também com a necessidade de produzir muitos alimentos. Bom, essas primeiras sociedades, elas serão estudadas na próxima aula. Foi um prazer contribuir com vocês com esse conhecimento sobre as sociedades do passado e espero continuar contribuindo com os demais materiais que serão lançados por esse canal.